Graça e paz, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, com todos os irmãos, com suas famílias, que nesse momento estão reunidos para adorarem ao Senhor, Deus dos exércitos. Meus queridos, vamos iniciar o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, clamando e pedindo a sua direção para que todos os atos desse culto, de fato, glorifiquem e exaltem o seu santo nome. Oremos ao nosso Deus. Amado Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nos concede de nos reunirmos, ó Deus, ainda que virtualmente, Pai, mas nos reunirmos num só espírito para adorar-te, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que toma conta das nossas vidas, que executas todos os Teus propósitos, cujos decretos são, ó Deus amado, indiscutíveis e jamais podem ser frustrados. Deus bendito, que nesta hora o Senhor tome as nossas vidas nas Tuas mãos santas e nos ajude, ó Pai, a nos desviarmos de todo e qualquer pensamento que tente nos distrair do propósito, Senhor, pelo qual estamos reunidos, que é adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Dirige, pois, as nossas vidas, ó Pai, recebe este culto, que cada ato desse culto seja para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Abençoa o Teu servo, ó Pai, que nos trará a mensagem nesta noite. E te pedimos, ó Deus Espírito Santo, que esta palavra encontre, Senhor, também os nossos corações férteis, ó Deus, para recebermos a Tua palavra, as nossas mentes iluminadas pelo Teu Espírito, ó Pai, para que não só a compreendamos, mas que também sejamos constrangidos a obedecer a Tua voz. Abençoa-nos, Deus, nos instantes que aqui estaremos, adorando e bendizendo o Teu nome, pois nós te pedimos essas bênçãos no nome santo de Jesus, nosso Redentor. Amém. Glória ao nosso Deus. Meus queridos, nesse espírito de adoração no qual iniciamos o nosso culto, e sabendo dos irmãos e também de mim mesmo, da ansiedade, da saudade que estamos do templo, vamos fazer a leitura devocional dos Salmos 84, Salmos dos Filhos de Coré, que tem como título Saudades do Templo. Eu sei que esse sentimento está tomando a maioria dos irmãos, porque estamos em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, mas unidos num só espírito. Em breve, permitindo o Senhor, estaremos próximos, compartilhando o calor humano uns dos outros. Enquanto o Senhor não nos permite isso, leamos e meditemos no Salmos 84, que assim nos diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Bem nenhum sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que o Deus da glória aplique a sua palavra aos nossos corações. Nesse momento eu quero pedir aos irmãos que abram os seus inários. No hino de número 32, vamos entoar louvores a esse Deus que é fiel. Vamos declarar sua fidelidade, porque mesmo diante das provas, mesmo as circunstâncias aparentemente sendo divergentes, Deus permanece fiel e nada, absolutamente nada, foge ao seu divino, eterno e poderoso controle. Hino 32, Deus fiel.
a Deus, seja o Senhor sempre louvado. Meus queridos, nesse momento passaremos a um momento de contrição, ao momento em que nós vamos nos quedar diante de Deus e vamos buscar a sua presença, confessando os nossos pecados particulares. Abramos a palavra do Senhor nos Salmos de número 65 e vamos ler os versos de 1 a 4. Salmos 65, versos de 1 a 4. Acompanhe conosco a leitura desses versículos. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Louvado seja Deus, esse é o Deus que escuta a oração do seu povo, é um Deus que se comove de todo o coração quebrantado, de todo o coração contrito. Aí onde você está, na sua casa, curve a sua fronte por instantes e, por alguns instantes, confesse ao Senhor as suas transgressões, derrame seu coração, a sua alma e peça perdão ao Senhor. Depois de alguns instantes, eu quebrarei esse silêncio com uma oração audível. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, te suplicamos agora, ó Pai, em nome de Jesus, que todo o clamor, que toda a oração, que toda a confissão que os teus servos acabam de fazer, ó Pai, inclusive este que contigo fala, Pai, tenha sido recebido no trono da tua graça, e com misericórdia, Senhor, estenda a sua mão de perdão, de poder, de purificação e renove, Senhor, a alegria da nossa salvação. Purifica-nos, Deus, do nosso pecado, Pai, pois nós os confessamos ao Senhor, porque vivemos essa luta diária, Pai. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor também conhece cada coração, Senhor, o constrangimento, o pesar, ó Deus amado, a dor que pecar causa a cada um de nós, porque fomos chamados pelo Deus Santo e sabemos que fomos chamados para sermos santos. Deus amado, que nesta luta constante, diária, Senhor, encontremos no Senhor força para estarmos resistindo, Senhor, no dia mau, para estarmos, ó Deus, resistindo às tentações, ó Pai, e perdoa-nos, ó Deus, daquelas, ó Deus, em que fraquejamos, pois somos pecadores e não temos como omitir do Senhor as nossas faltas. Por isso confessamos, ó Deus, crendo, Senhor, que Tu és um Deus de misericórdia. Cremos que a Tua palavra é fiel e o Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim oramos, ó Deus, nesta confiança, pelos méritos de Cristo Jesus, que naquela cruz, ó Deus amado, pagou o preço do maldito pecado que é sobre nós. Tem misericórdia, Deus, recebe a confissão do Teu povo e derrama o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Meus queridos, agora, bem leves, bem alegres, reavivados interiormente no nosso espírito pelo perdão de Deus, vamos entoar juntos o hino de número 70. Abra o seu hinário, no hino de número 70, Descanso em Jesus. Quando colocamos nele, ou diante do seu altar, as nossas faltas, os nossos pesares, as nossas angústias, podemos então nele descansar. Hino de número 70, Descanso em Jesus. Pois cordeiro imolado
Abramos a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo a Timóteo e vamos ler capítulo 2, apenas os 4 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, os 4 primeiros versículos. Crendo que todos já encontraram o texto, assim nos diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus queridos, esse é o momento do nosso culto em que reservamos para a intercessão. Oramos por nós, costumeiramente no templo, pelas nossas enfermidades, mas nesse momento, meus queridos, vamos interceder pelas nações, de modo geral, as nações que se encontram em pandemia, não só pelo coronavírus, mas pelos efeitos da presença desse vírus circulando nas nações. A pandemia da incerteza, da insegurança, da falta de esperança de muitos que não conhecem o Deus que conhecemos. Nós vamos, então, levantar aqui essa intercessão e vocês vão, mais uma vez, ver o semblante do nosso querido pastor Belmiro, que estará fazendo essa intercessão a Deus, por nós e por todas as nações e por todas as autoridades. Irmãos, graça e paz, oremos ao Senhor, buscando a presença santa dEle e a graça dEle sobre todas as nações, sobre as nossas casas, sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grandioso, poderoso, nada escapa ao controle do Senhor, a paz e a guerra estão nas mãos do Senhor, e o Senhor conhece, ó Deus, tudo aquilo que precisamos passar ainda, e nós somos, ó Deus, devedores ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, nós rogamos agora, ó Deus, pelas nações que já foram, ó Deus, berços de missionários, nações, ó Deus, que enviaram grandes missionários a todos os territórios do mundo, nações que já louvaram o teu nome, nações que agora, ó Deus, de alguma forma se afastaram do Senhor, deixaram a presença do Senhor, nações que também, ó Deus, algumas jamais louvaram o teu santo nome, foram, ó Deus, reclusas e presas, agora, ó Deus, por causa desse vírus. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que repreenda esse vírus, ó Deus, que o Senhor, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Deus, atenda a oração dos teus filhos, atenda a nossa oração nessa noite, ó Deus bendito, Deus bondoso, que sobre todos esses povos, ó Deus, reine a paz do Senhor. Ó Deus, traga solução, traga, ó Deus, uma ação sobrenatural do teu Espírito Santo sobre tudo isso. Ou então, ó Deus, que o Senhor permita que os teus filhos, aqueles que foram iluminados pelo poder do Senhor, possam, ó Deus, de alguma forma, conseguir vacinas, remédios, que possam, ó Deus, minorar o sofrimento, ó Deus, dos mais pobres. Nós sabemos, ó Deus, que nessa hora o aperto, as dificuldades, ó Deus, são muito maiores entre aqueles que não têm condições financeiras, ó Deus, aqueles que jazem nas ruas, aqueles que estão desamparados, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia os assista e que nós possamos ser o braço forte do Senhor nesse sentido. Ó Deus, também entre nós, os nossos irmãos que estão sofrendo, ó Deus, sabemos de irmãos que estão enfermos das suas casas, mas não podemos visitá-los, não podemos estar com eles, não podemos orar com eles, ó Deus, mas o fazemos agora de maneira virtual, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor atende a nossa voz. Ó Deus, que o conforto do Senhor, que a graça do Senhor, que todo esse amor do Senhor que o Senhor demonstra para com seus filhos, se achegue agora, ó Deus, ao colo, ao coração, à alma de cada um dos nossos membros da igreja.
ó Deus, dos familiares, de todos aqueles que se encontram acamados, ó Deus, por doenças incuráveis, doenças difíceis de serem tratadas. Ó Pai bendito, livra o teu povo, ó Deus, de toda essa miséria causada pelo pecado. Abençoa os teus filhos, meu Deus. E assim, ó Deus, nós oramos por todos aqueles que estão nesse mundo, ó Deus, sofrendo por causa dessa pandemia. Rogamos que o Senhor nos assista, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor esteja, ó Deus, com cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja, ó Deus, com cada uma da igreja do Senhor em toda a terra, para que, ó Deus, as orações feitas subam ao teu trono de graça, e assim, ó Deus, o seu povo seja curado, seja livrado, e seja, ó Deus, amparado pela boa mão do Senhor. Rogamos assim, te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, por toda a bondade que o Senhor já demonstrou, ó Deus, nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez nos Salmos, Salmos de número 66. Salmos 66. Apenas também os 4 primeiros versículos, porque nesse momento é momento de consagração, é momento de louvarmos o nosso Deus. Salmo 66 diz assim o salmista: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodeia o teu nome. Ó, meus queridos, quão bom e quão maravilhoso é louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse período de louvores cantando o hino de número 56, que tem como título Ações de Graça. Hino 56. Nesse espírito de adoração, meus amados, nós vamos cantar 2 cânticos espirituais em louvor ao nosso Deus nesta noite. E o primeiro deles é Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvemos ao Senhor, todos conhecem, todos podem acompanhar aí de suas casas, louvando com todo entusiasmo, fazem com que seus vizinhos possam ouvir a alegria do louvor daqueles que têm a sua esperança no Deus vivo, no Deus eterno.
o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos Glória a Deus, Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vamos fazer diferente, já nos adaptando a esse momento que estamos vivendo. E nesse momento do culto é momento realmente de consagração. Então nós queremos informar aos irmãos que no próximo cântico que vamos entoar aqui juntos, os irmãos já estarão ou deverão estar em espírito consagrando também ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, que poderão ser efetivadas da seguinte maneira: os irmãos que puderem e tiverem essa possibilidade deverão fazer então o depósito dos seus dízimos e ofertas na conta da nossa igreja. Poderão então fazer os seus depósitos de dízimos e ofertas na conta da igreja. Os irmãos que não tiverem esta possibilidade poderão e deverão fazê-lo lá na igreja. Nós colocaremos lá dentro do templo o gasofilácio e os irmãos podem tocar lá. A irmã vai abrir a porta, a igreja vai estar aberta e os irmãos, então, durante o decorrer da semana, poderão ir à igreja e ali depositarem os seus dízimos e as suas ofertas. E o nosso tesoureiro, o presbítero Júnior, ao longo da semana, num dado momento, ele fará, então, o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Então, durante o entoar desse segundo e último cântico, nesse momento de louvor, os irmãos estejam já em oração, consagrando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Venha o Senhor, minha vida, oferecer. Essa é a nossa oferta a Deus. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer.
que mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Curve as suas frontes aí onde você está. Nós vamos orar a Deus, consagrando os louvores, consagrando os dízimos, as ofertas e também já pedindo a direção do Senhor para a palavra que vamos receber neste momento. Oremos a Deus. Amado Senhor, Deus dos céus e da terra, Deus de toda a fartura, Deus de todas as coisas, porque tudo é teu, tudo vem de ti. E como diz o rei Davi, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Ó Deus, recebe, pois, ó Deus, o que o teu povo consagra nesse momento ao Senhor. Que a tua igreja, através da liderança, tenha toda a sabedoria na administração desses recursos, ó Pai, para que sirvam de fato, ó Deus, para o engrandecimento, para a propagação do teu reino aqui na terra. Abençoa, Deus, os irmãos que estão, ó Deus, vivendo a ansiedade, Senhor, da insegurança dos seus empregos, aqueles que já estavam, Senhor, desempregados, ó Deus, mas que ambos, ó Deus, todos nós, os que estão com seus trabalhos estabilizados, que estão com seus trabalhos, ó Deus, instabilizados, ó Deus, e aqueles que estão sem trabalho, que Deus possa, Deus, derramar suas bênçãos, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor, Senhor amado, dizime, elimine toda essa pandemia que tem gerado toda essa incerteza, toda essa insegurança econômica, jurídica. Ó Deus, tem misericórdia e acalma o coração dos teus filhos. Ó Deus amado, enche-nos da tua esperança, da tua paz, ó Deus, que é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ó Pai de amor, toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos santas. Abençoa, Senhor amado, esses recursos aqui consagrados ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, também agora, que tome a vida do teu servo, o pastor Belmiro, o anjo desta igreja, Deus, da nossa igreja presbiteriana do satélite que o Senhor levantou nesse lugar. Que ele agora seja, Senhor, revestido com toda a autoridade de Deus, autoridade do Espírito Santo, para que a palavra, Deus amado, que ele haverá de ler e expor, não venha, Senhor, dele mesmo, mas seja o Senhor por ele, falando, Senhor, profundamente aos nossos corações, trazendo alento, trazendo consolação, esperança, trazendo ensinamento e exortação, para que o teu nome seja exaltado, para que sejamos fortalecidos e edificados pelo Senhor, mediante a tua palavra. Usa o teu servo, Deus. Nós oramos a ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Ouçamos agora a palavra do Senhor. Irmãos, graça e paz novamente. Estamos juntos nesse domingo e rogamos ao Senhor que nessa noite, de fato, Ele fale ao nosso coração, trazendo-nos edificação, trazendo-nos conforto, trazendo-nos a esperança, porque é isso que vence o mundo. A fé que vence o mundo, diz a primeira carta de João, no capítulo 5. Mas eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 5 dessa primeira carta de João, a partir dos versículos 13 até o versículo 15. Quero falar sobre esse poder da intercessão, porque nesse momento, quando nós estamos diante de tantas dificuldades, dessa pandemia, de toda essa luta que os filhos de Deus estão travando em todo o mundo, nós precisamos que, de fato, essa nossa intercessão, esse nosso apresentar a Deus os nossos pleitos, os nossos pedidos, nós precisamos ter certeza, precisamos ter a clareza de que Deus atende às nossas orações. E nesse contexto, eu quero ler com os irmãos, então, esses 3 versículos e meditar um pouco, expor um pouco a respeito desses 3 versículos com os irmãos. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, o apóstolo João traz, num contexto, essa carta escrita provavelmente após os anos 100, no começo já no primeiro século, final do primeiro século. O apóstolo João, o escritor desse texto, ele traz aos irmãos, principalmente, embora essa carta não tenha destinatário, essa carta não traz destinatários, mas ele é um sermão amoroso, ele é um sermão feito para que, de fato, aquele povo entenda o amor de Deus e entenda o poder de Deus que ocupa a mente do apóstolo e que, de fato, é transmitido através das suas palavras. Essa primeira carta de João, então, é um sermão muito amoroso feito pelo apóstolo, é um sermão de graça, de misericórdia, em que ele ressalta o poder de Deus e fala sobre, então, o poder da intercessão. Essa é a igreja de Éfeso. Normalmente, como o apóstolo escreveu essa carta ainda na igreja de Éfeso, embora não haja destinatários, acredita-se que seja essa a igreja de Éfeso, a igreja segundo a qual o Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, adverte dizendo: olha, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. É uma igreja que vive já o final, já a segunda, terceira geração dos crentes, dos primeiros crentes, e uma igreja já um pouco vazia do poder, da alegria, da salvação. Já é uma igreja, já começa a se esquecer dos feitos de Jesus, uma igreja que já se esquece de fato do primeiro amor. Essa é a advertência de Jesus lá em Apocalipse, e é assim que João diz a eles, e João escreve a eles para lembrá-los a respeito disso. No real sentido do texto, no capítulo 13, quando João adverte a igreja dizendo o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está dizendo aqui tão somente que no sentido real, no sentido verdadeiro, somente Deus tem a vida eterna, somente Deus habita a eternidade, só Deus é eterno, mas nós podemos desfrutar disso. Ele diz que a vida eterna não é senão outra coisa, senão a vida do próprio Deus. A vida de Deus é uma vida eterna, pré-existente, consciente de si mesmo, autossuficiente. Essa é a vida de Deus. Então, João está trazendo a eles uma esperança, dizendo: olha, vocês podem crer que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no nome de Deus. Em Deus, portanto, a paz e, portanto, vida eterna aqui significa serenidade, irmãos. Há uma serenidade daqueles que têm a vida eterna. Nós podemos ter serenidade na nossa vida. A vida eterna significa serenidade, porque isso equivale a nos libertar dos sentimentos que estão trazendo dificuldades à nossa vida, que estão trazendo perplexidade à nossa experiência diária. Então nós olhamos para isso e entendemos aqui que o apóstolo diz: olha, vocês têm a vida eterna, então vocês têm algo muito especial, vocês têm uma vida que está diante de Deus, o Deus que é o Deus da vida, e portanto vocês podem se tranquilizar diante de Deus. Em Deus há poder, não é? Deus é o Deus de todo poder. Ele diz que aqueles que creem no nome do Filho de Deus, em Jesus há todo poder, e portanto vida eterna significa a derrota de todas as nossas frustrações. Nós precisamos entender que a vida eterna que Deus nos dá é o sentido de que nós podemos vencer todos os desafios, nós podemos vivenciar um tempo novo, que nós podemos estar diante do Senhor em atitudes de graça, de poder, de misericórdia, entendendo a ação de Deus na nossa vida. São tempos difíceis, são tempos complicados, nós não podemos relaxar em momento algum, não podemos estar juntos, não podemos comungar, não é? Juntos, não podemos nos abraçar, mas mesmo assim, irmãos, cada um de nós, mesmo distantes, mesmo longe, nós podemos desfrutar de um sermão tão amoroso como o do apóstolo João nos traz aqui. É o amor de Deus. É esse poder infinito da graça de Deus que nos une,
e que traz para nós um peso de graça, um peso de vida eterna. A vida eterna, irmãos, ela equivale a viver uma vida repleta do poder de Deus, uma vida vitoriosa sobre qualquer circunstância. Todas as circunstâncias vão passar, a vida eterna jamais vai passar. Nosso olhar está voltado para o eterno, nosso olhar não está voltado para as coisas aqui. Eu sei que nós estamos vivendo as dificuldades, que elas batem à nossa porta, que cada um de nós não é insensível às lutas, aos desafios e às vezes até às derrotas difíceis de vivenciar. Mas temos, irmãos, da parte de Deus, a certeza absoluta de que temos a vida eterna. Nós desfrutamos da eternidade de Deus. Em Deus, a santidade. E, portanto, uma vida eterna com Deus significa a derrota do pecado, irmãos. Nós podemos vivenciar tudo que estamos vivenciando aqui sem pecar. Podemos vivenciar tudo que estamos passando, todas as nossas dificuldades, sem deixarmos que o pecado tome conta da nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, que, de alguma forma, esse afastamento do templo, esse afastamento do sagrado, em algumas situações, faz com que alguns irmãos, algumas pessoas, se afastem da leitura bíblica, da oração. Mas é justamente o contrário, Deus está nos chamando a um tempo de reflexão, a um tempo de introspecção, a um tempo de vivenciarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem a vida eterna para cada um de nós, irmãos. Em Deus há santidade, portanto a vida eterna equivale realmente à derrota do pecado. Significa uma vida vestida com a pureza de Deus, armada com uma defesa contra os turvos ataques desse mundo. Completamente armados do poder de Deus, irmãos. Ele diz, olha, essas coisas eu vos escrevi para saberes que vocês têm a vida eterna. E eu hoje prego, irmãos, nesse domingo, para que você saiba que você tem a vida eterna. Isso significa muito. Isso significa, irmão, que você já passou daqui, você já não está preso a essas circunstâncias. São difíceis às vezes, e eu reconheço isso. Alguns vivem com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas a cada um de nós, o Senhor diz nessa noite, você tem a vida eterna. Pense bem no que isso vale. Pense bem no que isso significa para a sua vida. Em Deus há amor. E, portanto, irmãos, a vida eterna significa o fim do ódio, do rancor, das maldades, daquilo que mais suja o coração humano, que é a possibilidade que o ser humano encontrou no pecado de ser mau, de ser doentio, de ser maldoso, de não ter amor pelo próximo. João está dizendo, você tem a vida eterna. Você tem a vida de Deus na sua vida. E, portanto, você pode vencer esses desafios que esse rancor e esse ódio podem trazer para a sua vida. Equivale uma vida que tem o amor de Deus em seu coração, o invencível amor do homem em todos os seus sentimentos e ações. Deus pode transformar o nosso coração para colocá-lo, de fato, num patamar de um coração amoroso, de um coração gentil, de um coração que, apesar dos desafios, apesar dos atropelos, apesar dos confrontos, das afrontas, é um coração que vence todas as coisas, porque nós temos a vida eterna. Não é um aviso qualquer que João está dando àquela igreja. Está dizendo, olha, vocês estão esfriando na fé, vocês deixaram o Senhor, vocês não estão mais perseverando, vocês não estão alegres na sua adoração. Mas é hora de vocês se lembrarem de que a adoração só existe em vocês, porque vocês têm a vida eterna, a vida de Deus em vocês mesmos. Em Deus, a vida, e portanto a vida eterna significa a derrota da morte, irmãos. Equivale a uma vida indestrutível, porque quem vive nessa indestrutibilidade tem a garantia de Deus, de que pode viver uma vida invencível. Tem a vida eterna, a vida de Deus. A vida eterna é a vida de Deus e só podemos encontrar a vida mediante Jesus Cristo. Cristo foi enviado para que nós tivéssemos vida. Ele veio para que nós pudéssemos viver um novo tempo. Quando João faz essa introdução a esse livro maravilhoso, essa carta maravilhosa, ele se baseia no que ele escreveu a respeito de Jesus no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 1, versículo 1 e 2, que diz assim:
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Irmãos, eu creio que na nossa declaração de fé, naquilo que nós dissemos que cremos, o Cristo em quem cremos, como o presbítero Marcos nos pregou alguns dias atrás, o Cristo em que nós cremos, que foi tema do nosso boletim, é nascido de Deus. Quem crê assim é nascido de Deus. Se é nascido de Deus, tem a vida de Deus. E quem ama aquele que nos deu o Senhor Jesus, também ama ao Senhor Jesus. E aí nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amor a Deus, amor aos irmãos. É isso que João quer dizer quando ele diz que nós temos a vida eterna. Quem é verdadeiramente o Filho de Deus? Quem é esse Jesus em que nós cremos? É aquele que é gerado de Deus. É aquele que é a mesma substância do Pai. É aquele que entregou a sua vida por nós. É aquele que morreu para que nós, de fato, pudéssemos ter a vida eterna, irmãos. Quando João vai dizer lá no versículo 13, que alguns ainda ignoram ter a vida eterna, ou seja, ele diz, eu escrevo para vocês saberem que tem a vida eterna, é porque, de fato, irmãos, em algumas situações da nossa vida, principalmente como passamos agora, nós podemos ter uma falha de memória de quem é o Senhor, de como o Senhor cuida de nós, de que nós temos, de fato, a vida eterna. No versículo 3 até o versículo 5, ele diz assim, olha, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, se os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? João está dizendo que o amor de Deus está implícito, está guardado, foi gerado, foi guardado e foi transmitido a nós pelo Filho de Deus. Essa transformada nossa vida humana, triste, deprimente, vazia, foi transformada no dia em que nós dissemos ao Senhor, nós cremos no teu Filho amado. E quando nós dissemos isso, o Senhor nos deu, através do seu poder, daquela morte lá na cruz, a vida eterna. Então ele está dizendo, se lembre disso. Não deixe que isso se afaste do seu pensamento, não deixe que essas agruras, que essas dificuldades, que esses desafios possam transformar de tal forma o seu pensamento e o seu coração que você se esqueça de que você é alguém que tem a vida eterna. No versículo 6 ao versículo 12 também ele diz assim, olha, este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É tão difícil assim, irmãos? Precisamos nos lembrar quem é que nós temos. O que João vai dizer, então, no versículo 13, é uma lembrança do que nós já sabemos, do que ele disse antes, de que o testemunho de Deus a respeito de Cristo é que ele é o seu Filho, o Filho amado, e que através do seu Filho amado ele cobrou toda a nossa dívida. A morte de Cristo cobriu tudo aquilo que nós poderíamos padecer. A morte de Cristo é exaustiva no sentido de cobrir todos os nossos pecados, de cobrir tudo aquilo que nós devemos, de nos isentar da culpa do pecado,
de nos colocar de novo numa relação amorosa, de uma relação prazerosa da companhia do próprio Deus. Ele diz: vocês têm a vida eterna, vocês têm a vida de Deus. Deus nos deu a vida porque nos deu Cristo Jesus. Quando eu olho também para o versículo 14, e eu creio que quando nós olhamos e entendemos que temos a vida de Deus, que nós temos a vida de Cristo em nós, quando nós cremos assim, nós sabemos que Ele é o único intercessor entre nós e Deus. E aí nós podemos ter algumas convicções, algumas certezas. A primeira, no versículo 14, é de que nós precisamos ter a convicção, mais do que certeza, irmãos, nós precisamos ter convicção. É preciso que o seu coração se encha dessa verdade, dessa convicção de que nós somos ouvidos por Deus. Deus nos ouve, diz a palavra. Se nós temos a vida eterna, se essa vida eterna é a vida de Deus em nós, e a vida eterna de Deus em nós é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que Ele nos outorgou, então nós precisamos ter a convicção, a certeza absoluta de que Deus nos ouve. E isso é tão necessário hoje, irmãos. Tão necessário a esse mundo difícil, tão necessário a esse povo perdido. Entender que Deus está ouvindo, de que Deus não está surdo, de que o Senhor não fechou seus ouvidos aos nossos clamores, de que Deus não fechou os ouvidos ao clamor de Cristo por nós. Nós podemos confiar que Cristo nos ouve. Isso é o fundamento da oração. É o fundamento próprio da oração. O simples fato de que Deus nos ouve. Nós, o Deus que nós temos liberdade para falar, o Deus que está sempre atento, Ele está mais disposto a ouvir, irmãos, do que nós estamos dispostos a falar com Ele. Deus está sempre nos esperando falar com Ele, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de falar. Muitas vezes nós não cremos que Deus nos ouviu. Muitas vezes no desespero, no sofrimento, pode parecer que o Senhor não tem ouvido a nossa voz. Mas Ele está muito mais disposto a nos ouvir do que nós estamos dispostos a ir até Ele, conversar com Ele, ouvir a sua voz. Ele está muito mais disposto a nos ouvir do que nós estamos dispostos a orar. Sempre está esperando. Jamais precisamos nos esforçar diante de Deus. Jamais precisamos pressionar Deus para nos ouvir. Ele está prestando atenção, irmãos, no nosso sofrimento. Esse poder que tem a vida eterna, essa graça imensa de Jesus em nós, do poder do Espírito Santo que nos ocupa, o próprio Deus, a essência do Senhor, está naquele que crê que Jesus é Senhor. E por isso, nós temos a eterna companhia do Senhor conosco. Nós podemos confiar no atendimento aos nossos pedidos, porque se os nossos pedidos são feitos segundo a vontade de Deus, então nós podemos confiar nos seus pedidos. Aqui também, no versículo 14 e 15, no versículo 15 especialmente, nós temos que o princípio da oração. Se nós temos o fundamento na oração, na certeza de que Deus nos ouve, nós temos aqui o princípio da oração, porque para ser respondida, irmãos, ela deve estar de acordo com a vontade de Deus. 4 vezes nos escritos de João, nessa carta, ele assinala o que nós poderíamos chamar das condições da oração. Em primeiro lugar, João diz que a obediência é a condição da oração. Receberemos qualquer coisa que peçamos, porque guardamos os mandamentos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Uma outra coisa, que também é princípio de oração, além da obediência, é permanecer em Cristo. Se permanecermos nele e sua palavra permanece em nós, podemos pedir quanto queiramos, que nos será dado. João, capítulo 15, versículo 7. Quanto mais perto nós vivamos de Cristo, mais corretas serão as nossas petições. E quanto mais corretas elas forem, maiores serão as respostas. Irmãos, nós precisamos olhar para as nossas petições e ver que elas expressam de fato a vontade de Deus para nós. Uma das outras condições da oração é orar em nome de Cristo.
Se pedirmos qualquer coisa em seu nome, ele o dará. João capítulo 14, versículo 14. E finalmente o grande princípio da oração. A oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo: faça-se a sua vontade. Não foi modifique-se a tua vontade. Não foi assim. O próprio Jesus, em momentos de sua maior luta, de sua maior agonia e crise, ele orou: não seja como eu quero, mas sim como tu queres, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 39 a 42. Eis aqui, irmãos, a essência da oração. É a certeza da obtenção dos nossos pedidos, é outra coisa que nós podemos ter quando olhamos para esse texto. Para isso, nós precisamos ter certeza que fomos ouvidos. Precisamos lembrar de que o Deus... A segunda coisa, irmãos, que nós podemos observar do capítulo 5, nesse versículo 15, é que nós podemos ter a certeza da obtenção dos nossos pedidos. O Senhor tem prazer em nos atender. Por isso, nós precisamos ter certeza de que fomos ouvidos. Lembrando das premissas de ser ouvido. O que é necessário para ser ouvido? Ter consciência de que somos filhos de Deus, porque cremos que Ele é o Filho de Deus. Aceitar por fé o testemunho de Deus a respeito do que é feito, do testemunho a respeito de Jesus. De fazermos o pedido segundo os termos que Ele mesmo dispõe. E aí nós podemos ter certeza de que somos atendidos. Nós estamos muito dispostos a pensar que orar é pedir a Deus o que nós queremos, enquanto que a oração realmente é perguntar a Deus o que Ele quer de nós. O que o Senhor quer de você, meu irmão? Nessa noite eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. O que Deus quer de mim numa situação de pandemia, o que o Senhor espera de mim numa situação tão difícil, tão complicada em que eu estou vivendo, minha família está vivendo, meus filhos estão vivendo. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Talvez, irmãos, Ele queira conversar com você. Talvez Ele queira dizer a você sobre os projetos dEle para a sua vida. Sobre os sentimentos dEle com relação a você. Sobre os sentimentos grandiosos que Ele tem a seu respeito. Nós estamos muito dispostos a pensar que orar é conversar com Deus, e é realmente conversar com Deus, mas é mais ainda, é ouvir Deus falar conosco. Em última análise, irmãos, a única oração verdadeira é a que diz: faça-se a tua vontade, e cuja única petição é por graça, é pedir graça para aceitar a vontade de Deus e ter força para cumprir a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos começar a repensar sobre tantas coisas na nossa vida. É um momento difícil, um momento complicado, mas nós temos a garantia de Deus, em primeiro lugar, que nós temos Cristo Jesus como nosso Salvador. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da história. E a história vai ser contada da forma como Deus quer que ela seja contada. Muitas e muitas coisas padece essa nossa nação. Muitas e muitas coisas padecem as nações do mundo. Mas Deus, através da sua vontade, da sua força, do seu poder, Ele vai mudando, Ele vai moldando, Ele vai transformando a história, até que ela seja contada da forma que Ele quer. E eu espero nessa noite que o Senhor fale com o seu coração, que o Senhor te dê a certeza de que você tem a vida eterna, de que a vida eterna que você tem está em Cristo Jesus, que o poder de Jesus está a seu favor, que a intercessão de Jesus por sua vida é mais importante do que a sua própria vida, de que, irmãos, vocês têm a vida eterna, nós temos a vida eterna, porque nós cremos no nome do Filho de Deus. De que nós podemos ter a confiança de que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, nós estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu vou orar com você, irmão, impetrar a bênção. Mas eu quero que nessa noite, definitivamente, coloque uma coisa no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Você crê, de fato,
um filho de Deus. Ele é a razão da sua vida. Você sabe que tem a vida eterna e crê que tem a vida eterna. Então, os pedidos que você fizer, que estiverem de acordo com a vontade de Deus, terão o atendimento de Deus, terão o favor de Deus. Não pense que Deus se esqueceu de você porque não atendeu alguns dos seus pedidos. Não pense que Deus se esqueceu dessa terra. Não pense que essa terra está entregue a esse vírus. Não pense que as nações estão dispostas como elas querem. Não pense que as disposições governamentais podem até afrontar a Deus, mas jamais serão vencedoras, porque a vontade de Deus vai prevalecer na nossa nação e no mundo inteiro. Esse vírus veio, está aí, vai causar muito desconforto, muito desgosto, já tem causado, empobrecendo o mundo. Talvez para a gente repensar um pouquinho a respeito da nossa própria vida. Irmãos, não há nada por acaso. Não acontece nada por acaso. Se nós estamos nessa distância, não é? Virtualmente falando, virtualmente trazendo a você a mensagem do Senhor, com a vontade imensa de abraçar e de ir lá para a porta da igreja, cumprimentar cada um. Porque a vontade de Deus é que assim seja feita. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de sua família, de seus filhos. Ame-os mais que tudo. O que nós já ouvimos aqui é que aumentou o índice de agressão no lar, que aumentou o índice de crianças perdidas. Irmãos, que não seja assim nos nossos lares. Que os nossos filhos cresçam sadios, alegres e felizes. Que nós possamos, como casais, como aqueles que vivem em casa, termos a certeza de que Deus quer algo conosco. Deus quer falar com você. O Senhor quer dizer algo ao seu coração. Na certeza, querido, de que aquilo que você pedir, estiver na vontade dele, ele vai fazer. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela possibilidade que temos ainda, ó Deus, porque até essa tecnologia, ó Deus, foi o Senhor que fez. O Senhor que nos garantiu essa possibilidade hoje de estarmos distantes dos irmãos, ao mesmo tempo perto, no coração da igreja, e estarmos perto, ó Deus, podendo falar a cada um deles. O Senhor traga conforto, o Senhor traga paz, paciência, para que nós possamos esperar esse momento. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fale, ó Deus, no mais profundo do coração dos teus filhos nessa noite. E assim, ó Deus, o Senhor traga para eles a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está no barco. O Senhor continua conosco. Não fomos desamparados, não fomos jogados ao léu, não somos uma igreja jogada ao vento, nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus. E somos aqueles que o amam, porque nós temos a Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E podemos nos regozijar nisso, podemos nos alegrar nisso, sabendo que o que compete a nós, o Senhor levará a bom termo. Obrigado, Deus, por tudo, pelos pensamentos que o Senhor tem a respeito da tua igreja, pelas providências que o Senhor nos dá de podermos ter um culto abençoado, um culto onde podemos louvar o Senhor, engrandecer o teu nome. Receba, Deus. É simples, somos simples, mas nessa simplicidade está todo o nosso coração voltado para o amor ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, pela vida dos irmãos. Guarda-os em teu poder. Fala com eles durante as madrugadas, durante a noite, durante o tempo dessa espera. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de pensarmos: o Senhor é o Senhor sobre todas as circunstâncias. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. E nós servimos ao Deus Altíssimo. Deus abençoe o teu povo. Nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, eu quero trazer apenas alguns avisos. São pequenos, são poucos, não é? Nos lembrarmos dos aniversariantes, ligue para os aniversariantes aí. No dia 5 nós temos o presbítero Júnior, no dia 6 a Kátia, no dia 8 o Marcelo Barrai, no dia 11 o Gessé, no dia 22 o Olivaldo, que é o esposo da Deise, Helena, no dia 25 o Abirone e o Marcos. Lembre-se dos irmãos, vamos orar, vamos falar com eles, o Marcos da Nayara, não é? Então vamos estar com eles, abençoando a vida deles, dando os parabéns aí pelo telefone, e eu quero lembrar os irmãos a respeito da ceia do Senhor. Seria hoje, nós teríamos a nossa ceia, mas há uma resolução da comando da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que nós não façamos como algumas igrejas que estão fazendo a ceia de maneira virtual. As nossas autoridades nos passaram algumas instruções a respeito disso. Então a ceia será a primeira oportunidade que nós estivermos juntos na congregação dos santos. Quando nós estivermos juntos, então nós vamos ter, na primeira oportunidade, nós teremos a ceia do Senhor. Fique em paz, Deus abençoe, e até a próxima vez em que nós estivermos juntos. Deus abençoe seu coração.